Então, boa noite a todos. Como o nosso amigo Rubens disse, né? Meu nome é Vera, sou trabalhadora, trabalhadora do Centro de Educação e Orientação Espírita. Jesus Gonçalves é o nosso mentor. É o CEOI que chamamos, né? De CEOI. E é um centro de educação. Eu gosto muito disso, porque eu preciso me educar, né? A gente vem de várias famílias e diferentes educações, aí às vezes faltou alguma orientação. Aí quando a gente encontra um lugar que, através da doutrina dos espíritos, nos orienta, a gente tem uma outra visão da vida, né? Então, vamos pedir então a Jesus, nosso querido mestre, e a espiritualidade dessa casa que mantenha as nossas mentes conectadas para que possamos receber o melhor, né, que vem dessa espiritualidade. O capítulo de hoje é o capítulo 23, Estranha Moral. É odiar os pais. É assim uma coisa assim pesada, né? Eu levei muito tempo ouvindo as palestras, estudando, para poder entender essa estranha moral que fala de odiar os pais, abandonar pai, mãe, deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, não vir trazer a paz, mas a espada. São coisas assim que a gente pensa, poxa, como pode, né? Jesus disse isso, que coisa estranha. E a gente, às vezes, não entende. Por quê? Porque nós estamos numa outra época. E isso foi há quantos séculos atrás? Mais de 2020 séculos atrás. Então, já tem muito tempo e muita coisa de interpretação de palavras, elas diferem. A gente sabe que difere dentro do nosso país, né? Nós temos palavras que são diferentes em vários lugares do Brasil. Imagina fora do Brasil e para trás, né? Lá nessa leitura toda. Eu vou ler aqui, para quem não conhece, tem alguém pela primeira vez aqui? Oh, que maravilha! Sejam muito bem-vindos. É muito bom esclarecer o nosso caminho, né? Pensar, porque às vezes a gente está dentro de uma doutrina ou ouve falar do espiritismo e acha que é alguma coisa que vai te fazer um milagre na vida. Não vai. Vai esclarecer o porquê estamos aqui, de onde nós viemos, para onde vamos. Isso é fundamental, porque nós não estamos aqui de brincadeira, não, para curtir, para ficar rico, não. Nós estamos aqui para sermos melhores a cada dia. Cada dia. E a doutrina, ela nos esclarece várias coisas. Tanto é que quem tem outra religião, não importa qual, e estuda a doutrina espírita, é uma filosofia de vida. É um esclarecimento que nós precisamos para querer ser feliz, né? Quem aqui quer ser feliz? Todos nós. Todos nós queremos ser felizes, sentir alegria, prazer em estar aqui nessa vida. Mas tem tanta coisa, tanto obstáculo, tantas pessoas que às vezes a gente não entende por que são assim, por que eu sou assim, por que eu nasci de uma família boa ou uma família que não é muito boa, por que eu estou nessa vida? Então, isso tudo, a doutrina nos esclarece e conforta o nosso coração, né? Às vezes um amor nosso parte, vai embora, sai dessa vida e a gente fica, mas meu Deus, tão jovem, por quê? Por que foi embora? Então a gente tem muitos porquês. Todas as perguntas que nós temos, Kardec também tinha. Então quem trouxe essa doutrina para nós? Foi Kardec? É dele? Não. Foram os espíritos que levaram a ele, através da mediunidade, essas informações que ele apenas foi observando e escrevendo. Então, por exemplo, aqui, odiar os pais, né? Isso aqui está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, que diz assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes:
Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Então, esse termo que ele usa é que assusta algumas pessoas, né? Odiar. Quem não odiar seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Aí a gente pensa, nossa, como Jesus pôde falar uma coisa dessas, né? Se ele, o que os espíritos disseram para nós, né? Quem é o nosso modelo e nosso guia? Jesus. Foram os espíritos. Vocês sabem quem são os espíritos? Os espíritos somos nós, né? Nós somos espíritos. Cada um numa escala evolutiva. Então, tem espíritos mais evoluídos, e esses que trouxeram essas mensagens para Kardec. E ele disse, né? Vamos seguir Jesus, os seus ensinamentos. Não é andar atrás de Jesus, porque a gente pensa, seguir Jesus é caminhar com ele, não. É entender os seus ensinamentos e colocar na nossa vida. É isso que é seguir Jesus. Então, os espíritos disseram, como nosso modelo e guia, mas será que eles estavam enganados? Porque como seguir alguém que diz para nós odiarmos nosso pai e nossa mãe, nossos filhos? Né? Não dá para entender como uma pessoa que lá em outras passagens disse para que nós honrássemos nosso pai e nossa mãe, que contradição ele dizer odiar, não é assim? Então, esse verbo odiar, ele é um verbo pesado. Às vezes a gente fala, ai, odeio macarrão. Odeio. Eu nem uso esse termo, odeio. Eu falo, eu não gosto, não sei de quê, mas eu evito dizer odeio. Odeio é uma coisa muito pesada. Quando a gente fala eu odeio, parece que é um peso, uma energia que a gente puxa para nós, né? Então, é melhor dizer não gosto, mas eu odeio aquele político, eu odeio essas coisas. Nós temos que tirar do nosso vocabulário. Imagina Jesus falando uma coisa dessas. É porque naquele tempo existia o hebraico, né, o aramaico, e tinha muitos significados para a mesma palavra. Por exemplo, uma palavra ela significava várias coisas, era um vocabulário pequeno, pobre, não é como hoje. Então, hoje a gente sabe que odiar é uma coisa pesada, mas naquele tempo, provavelmente, ele considerou a palavra como amar menos. Por exemplo, nós estamos aqui, né? Saímos de casa, está o tempo chuvoso, podia estar sentado na frente da televisão vendo uma novela, uma série, mas nós escolhemos estar aqui. Por quê? Para nos acalmar, para ouvir alguma coisa do Evangelho trazida por uma pessoa que também está buscando se acalmar. E por isso estudou um pouco mais, deu uma lida, para poder trazer essa interpretação. Né? Mas não é ninguém que seja melhor do que ninguém, que saiba mais do que ninguém, muito pelo contrário. É uma pessoa que está aprendendo. Quem vem aqui, geralmente, é porque necessita muito disso. Então, quando alguém nos convida, a gente agradece muito. Ai, que bom. Por quê? Senão a gente se entrega à moleza, à preguiça, aquelas coisas do tempo todo, ficar na frente de uma televisão, que não leva a gente a lugar nenhum. Né? Então, o verbo, ele não deve ser empregado dessa forma. E Jesus também não empregou dessa forma. Por exemplo, moral. O nome do o título do capítulo é Estranha Moral. Moral. Moral é a regra da boa conduta, da distinção entre o bem e o mal. Não é isso, moral? Né? Então, moral é quando a gente observa em nós, não é nos outros, porque a gente tem uma mania muito grande de ficar observando só os outros. E não observa em nós. E quando a gente aponta um outro, é porque nós estamos
falhando em alguma situação, senão nós não estaríamos fazendo isso. É lógico que uma pessoa que faz uma coisa que a gente observa que não foi boa, tu não vai dizer, ai, que maravilha que ele fez. Não, eu observei, aí chama-se indulgência. Mas não comentei com ninguém, porque não adianta fazer isso, entende? O que a gente pode fazer, se for alguém que você possa orientar, é uma coisa. Um filho, um neto, alguém assim, você vai orientar. Mas se for uma pessoa que não quer te ouvir, não adianta ficar insistindo. Não adianta, porque eu também tenho as minhas falhas. E, por incrível que pareça, ele pode dizer para mim assim, e você, que é assim, assado, faz isso ou aquilo? Aí com que cara a gente fica? Né? Então, primeiro vamos começar a nos trabalhar. E quando Jesus fala isso, né, que odiar, para ser discípulo dele, tem que odiar pai e mãe, é porque nós ainda somos muito apegados. Naquele tempo, era muito apego às coisas materiais, né? Existia aquele culto a vários deuses. Então, ele tentava colocar um pouco mais de esclarecimento. Mas o tempo, com a reencarnação, essas pessoas que provavelmente alguns de nós estava lá também, nesse tempo, abriu um pouco mais a mente. Hoje nós temos um outro entendimento, um pouquinho melhor, não é tão melhor, mas nós temos um pouco mais de entendimento. Então, saber, Jesus, quando ele diz isso, ele queria nos dizer assim, deixa um pouco essas coisas do apego, da, do, do, da questão material. Por exemplo, tem filhos que viajam, né? Eles crescem, vão estudar em outro estado, em outro país. Eles estão abandonando pai e mãe, não estão? Não fisicamente. Eles estão crescendo como pessoa. E o pai e a mãe dói de saudade, mas hoje, graças a Deus, nós temos a internet, nós nos vemos, né? Que antigamente não tinha. Às vezes o filho levava 20 anos sem ver o pai e a mãe, né? Só através de carta, escrevendo carta. Hoje nós temos essa facilidade, que é a internet, graças a Deus, Deus permite que algumas pessoas criem coisas para facilitar a nossa vida. E a gente vai usar do jeito que a gente achar que deve usar. Nem todos nós usamos da melhor maneira possível. Mas tudo que vem para a nossa vida é para nos facilitar. A internet foi isso. Então, o filho sai, a mãe tem que agradecer a Deus que ele vai seguir o seu caminho, porque eles não são nossos, né? Não são nossos, e nós somos individualidades. Nós precisamos muito entender isso. Somos espíritos, eu sou espírito, você, todos nós somos um espírito individual. Às vezes você vê pessoas que vão a uma casa espírita, ou vão a uma igreja, a uma religião, sempre acompanhado do marido, da esposa, né? Ou de um amigo, de uma amiga. Ah, se fulano não for, eu não vou. O crescimento é nosso, individual. É ótimo quando o casal segue o mesmo caminho. É muito bom, porque os dois vão ter a mesma direção, vão saber o que eles querem. Melhor ainda, vão se fortalecer naquele amor, naquele companheirismo. Agora, quando não é assim, não adianta, porque meu filho, tadinho, eu tenho que acordar ele de manhã para dar um café da manhã, mas ele acorda tarde, por isso que eu não vim na casa espírita hoje, porque ele acorda muito tarde, 10 horas da manhã, eu tenho que esperar para dar o café a ele. Eu disse, mas ele é pequeno, ele tem 40 anos. Eu falei, 40 anos? É um menino? Não, é um homem. O que ela tinha que fazer? Meu filho, deixei seu café, deixa o bilhetinho. Deixei seu café lá, você vai tomar o seu cafezinho, e quando acordar, porque eu estou lá na casa de José. Vou ajudar, vou fazer uma comida, vou fazer alguma coisa, vou assistir um estudo. Por quê? Porque é bom para mim. Aí as pessoas dizem assim, você está ficando bitolada, está ficando muito bitolada. Só quer saber
de espiritismo, se isso me faz bem, eu quero saber de quê, né? Aí tem um churrasco, um amigo te chama e você não vai ao churrasco. Aí o amigo fala assim, poxa, vamos lá tomar um chopp? Você está ficando, hein? Igual essas mulheres bitoladas aí, só sai do espiritismo. Aí é melhor ficar bitolada ou ficar meio que de porre? Que é assim que acontece. Cada um sabe da sua vida, cada um sabe do seu caminho. O que eu quero para a minha vida? Eu quero ser uma pessoa melhor? Quero. Então, eu vou buscar as coisas melhores, né? As coisas de Deus. O que são coisas de Deus? É o bem, é olhar o próximo com fraternidade, é estar disponível para fazer alguma coisa, né? Tem pessoas que não fazem nada absolutamente para ninguém. É muito fácil eu ajudar, dando um dinheiro, fazendo um pix, né? Mas arregaçar a manga, como eu vi tantas vezes aqui nessa casa, aqueles almoços maravilhosos, aquelas mulheres, olha, a comida mais gostosa que eu já comi foi aqui, na casa de José, não é? Muito bom. Eu sempre falo isso, que comida boa. E eram umas 4 mulheres, assim, mais ou menos, que faziam, né? Aí, cadê? Hoje em dia, a gente quase não consegue fazer quase nada, tem poucos trabalhadores nas casas espíritas, e é uma doutrina, é um caminho tão tranquilo, um caminho que nos remete ao outro, olhar o outro da mesma forma que a gente olha os nossos problemas. Outro dia eu estava até conversando com uma pessoa, porque o marcador da light, da luz, foi marcar a luz e o negócio estava tão fosco e ele não identificava a numeração, né? Então ele chutou lá um número, veio uma conta de R$ 2.000, quase R$ 2.000. Aí o dono da empresa lá foi na companhia para reclamar, né? Poxa, é um absurdo, uma conta que vinha 600, de repente vinha quase R$ 2.000, tinha alguma coisa errada. Aí a gente pensa assim, poxa, o rapaz simplesmente foi lá, olhou o relógio, não viu nada e chutou. Será que ele gostaria que fizesse isso na casa dele? Que é isso? O tempo todo, parece uma bobagem. Ah, mas não tem nada a ver com religião. Não, tem a ver com amor ao próximo, com fraternidade. O que você não quer para o outro, você não quer para você. Então, dentro das nossas profissões, acontece muito isso, né? E o que Jesus, quando ele convida a deixar as coisas materiais para lá, para poder segui-lo? Seguir o quê? É a nossa transformação, é mudar paradigmas, é melhorar como pessoa, é saber que o outro precisa de nós, assim como nós precisamos de alguém em algum momento da nossa vida. Esse momento agora, nós estamos com a espiritualidade aqui presente. Cada um tem um amigo espiritual ao seu lado. Cada um está envolvido. Tem momentos de até acontecer umas cirurgias e a gente não perceber. Por quê? Porque a espiritualidade está aqui, sabe? Está aqui, mas se nós estivermos com o coração aberto, nós vamos ser muito mais alcançados do que se a gente estiver pensando lá em alguma coisa lá de fora da rua. É isso que Jesus nos convida. Se afasta um pouco do lado material, do peso que são as nossas inveja, ciúme, irritação, essas coisas que geralmente durante o dia a gente começa a se envolver e vai ficando pior, vai se sentindo mal, né? Se afasta um pouco para me seguir, se afasta um pouco da preocupação que você tem em ficar rico, e passar um outro para trás de repente, né? Fazer isso que o rapaz fez, foi lá, olhou, chutou lá um número e pronto. Quantas coisas nós fazemos e que não vemos a consequência para o outro? Quando a gente para um carro em cima de uma calçada e que vem uma moça com um carrinho de bebê e não tem um lugar para ela passar,
um idoso, né? Vai, passa, por exemplo, uma amiga minha, ela está fazendo fisioterapia, chegou na fisioterapia lá na Barra, não tinha rampa, não tinha rampa. Ela teve que subir escada e ela tem uma dificuldade muito grande para andar. Então, um monte de gente teve que segurar para ela subir, porque ela teve um derrame, então ela está meio tortinha, né? Aí ela falou, então quer dizer, as pessoas fazem as coisas para ter beleza, mas não tem uma preocupação com aquela pessoa que não vai conseguir subir ali. Então, são vários pequenos pontos que a gente precisa observar e é isso que Jesus nos convida. Para seguir Jesus, a gente precisa ser melhor. A gente precisa dar importância ao que a gente faz o tempo todo. Não é só na casa espírita, não é só na igreja, né? Você vê que as pessoas da igreja elas são muito unidas. Elas são irmão para lá, irmã para cá. Eu tenho pessoas na minha família que são da igreja protestante. Aí quando vêm uns amigos, é um tal de irmã, irmã. Outro dia eu falei assim, por que você não me chama de irmã também? Só porque eu não sou da igreja, né? Porque ainda existe essa discriminação. Quando a gente parar de discriminar, Jesus não tinha religião nenhuma. Ele pregava o amor. E através dele, né, dos ensinamentos dele, é que foram ramificando essas religiões que hoje nós vemos aí. Então, a gente precisa ter menos preconceito. Na hora que um irmão cai na rua, escorrega, igual eu caí em frente ao Magal, eu vinha com uma blusa, eu já contei isso aqui, né? Uma blusa assim, malhada tipo de zebra, né? Vinha andando, aí tropecei naqueles fios que eles descarregam na frente da Magal, né? Ficou um monte de fio. Entrou na minha sandália, eu caí de cara. Arranhei o rosto, arranhei... Aí veio um monte de gente, uma moça limpou meu rosto, sabe? Você vê o carinho das pessoas. Tem muita gente fraterna que você encontra. Tem gente que, se bobear, pega a tua bolsa porque você caiu e está bem tonta, mas eles vieram me ajudar. A moça ficou limpando meu rosto e eu ainda fingi que estava tonta, com uma vergonha danada, né? Aí ela disse, a senhora está bem? Eu estou bem, estou bem. Estou meio tonta, mas doida, com medo até de abrir o olho para ver a pessoa, né? Aí você vê quanta gente solidária. Aí meu marido ainda falou assim, ai, ninguém vai esquecer na Magal, logo na Magal, um lugar que passa um monte de gente, ainda vão dizer assim, aquela mulher com a blusa de vaca caiu em cima, na frente da Magal. Eu não estava com a blusa de vaca, eu estava com a coisa de zebra. Mas ele falou logo, elas não vão esquecer, vestida de vaca, caiu na frente da Magal e as pessoas vêm te acolher, né? E é isso, a gente passa assim por momentos que a gente vai precisar de alguém, em algum momento. Eu já caí, eu caio muito. Às vezes, quando eu caí com a minha neta, ela foi até o chão junto comigo. Hoje ela é uma moça de 15 anos, mas na época ela tinha uns 6 anos. Aí, em frente a uma farmácia, aí botaram uma cadeira, na mesma hora aparece alguém, né, para te ajudar. Botaram uma cadeirinha, eu sentei, aí minha neta falou, vovó, por que não pegaram cadeira para mim? Eu falei, porque você é pequenininha, a vovó já é mais velha, né? Então, a gente está vendo a solidariedade que está acontecendo no Sul, né? A gente ora, nós que não podemos fazer nada, às vezes dá vontade de ir lá ajudar, né? Mas como a gente vai, né? Não dá para a gente ir. Mas a gente pode fazer uma mentalização. Nesse momento onde nós estamos sendo tratados aqui, tem muita vibração, muita energia boa. Essas energias boas que o nosso pensamento gera, aqui dentro, é levada para algum lugar para auxiliar alguém. Então a gente pelo menos peça a Deus que fortaleça essas pessoas para que não desanimem, porque daqui para frente vai ser uma batalha muito grande a vida de cada um ali, né? Dívidas que tem, que não sabe como vai ficar, perderam tudo. Gente que às vezes perdeu um sofá que está pagando, começou a pagar, nem começou a pagar um carro, né? Então essas coisas todas, graças a Deus, nós estamos aqui com os nossos problemas, todos nós temos, mas até isso,
quando a gente desanima, a gente lembra que existe, nós não estamos sozinhos, estamos acompanhados sempre, mas tem que prestar atenção de quem que nós estamos acompanhados. Nós estamos acompanhados daquilo que nós pensamos e sentimos. Se eu começo a ter sentimento de compaixão e empatia por alguém, quem está do nosso lado? Um espírito bom, um espírito de luz, um mentor, né? Um anjo da guarda, entre aspas, mas é algum espírito que está ali te orientando, dizendo, é isso aí, vai lá, faz isso e tal. Agora, se eu saio, fico com raiva de alguém, quero mais é que o outro, estou com raiva. Quem é que vai te acompanhar? Um espírito que vai te instigar, vai dizer assim, vai lá mesmo, ele não vale nada, é isso mesmo, faz isso, é assim. Ou então tristeza, porque nós é que buscamos esses sentimentos e esse pensamento. A gente precisa aprender a controlar o pensamento. O pensamento, ele é rápido, né? Ele vai lá. Outro dia eu estava na cozinha lavando louça e pensando num negócio que me aconteceu lá em 1900, não sei o que lá, uma pessoa me magoou. Poxa, mas olha só, aí vim, né? Naquele pensamento que vai levando, a gente vai dando corda. De repente, o celular estava na rádio Rio de Janeiro, e tinha um palestrante, um psicólogo falando sobre mágoa. Aí quando eu prestei atenção no que ele estava falando, ele estava falando assim, não deixe que a mágoa te leve para algum lugar, afasta ela do seu coração, porque aí começou a falar, né? Eu comecei a prestar atenção, eu falei, era isso que estava acontecendo comigo? Eu estava pensando no negócio que já aconteceu há 10 anos atrás, porque a gente busca esse sentimento, começa a pensar, daqui a pouco começa a ficar triste, deprimido, pensar na vida toda, nas coisas todas que deram errado na nossa vida, nas escolhas que nós fizemos que não foram as melhores. E daí já passou. Hoje eu sou outra pessoa. Eu encontrei essa luz que é o Espiritismo. E cada vez que a gente estuda, que uma palestra, a gente escuta, toma o passe e vai embora. Se sente leve, porque foi tratado dentro daquele espaço. Mas quando a gente estuda, a gente percebe outras coisas que eu não percebia. Eu fumei 30 anos na minha vida. E quando eu conheci a doutrina espírita, eu comecei a estudar passe, né? O que era o passe, aí comecei a entender essas coisas, o que nos cerca, o que nós estamos dentro de um fluido cósmico, de uma coisa que existe uma manipulação para acontecer coisas que a gente não vê. Entende? Aí comecei a perceber o outro lado que eu nunca parei para prestar atenção. Aí comecei a ver, por que eu fumo? Dura, gastando dinheiro, que não tinha, né? Porque aí a pessoa fica dura, mas compra aquele cigarro, compra aquela bebida, compra aquela... Eu pensei, vou parar de fumar. Parei. Tem gente que fala, não consigo, eu tento, mas não consigo. Tentar é uma coisa, porque você não quer mesmo. Porque quando a gente quer, a gente para. Mas aí tem que dar sabe? Ter força de vontade, igual emagrecer. Amanhã eu começo minha dieta. E começo segunda-feira, né? Ou então, aí vem Natal, aí daqui a pouco vem Páscoa, vem não sei o quê, não começa. Né? Agora, quando a gente está com um problema de saúde sério, que o médico diz assim, se você comer isso aí que você come, não vai durar nem 2 meses. A gente tem medo. Então eu vou me cuidar. Ah, não posso comer açúcar, que é fogo, né? Tomar café sem açúcar é ruim, né? Nossa, eu tentei botar canela, disseram para mim assim, então bota canela que dá um gostinho. Que gostinho? Nada, café é ruim sem açúcar. Nossa, adoçante, então fica aquele gostinho na boca. Então, mas é uma questão de, depois de certa idade, então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas, né? Então, é importante que a gente se veja individualidade. Vamos juntos à casa espírita? Vamos. Mas você quer estudar? Não, não quero. Ah, mas eu vou.
eu vou fazer esse curso. Faz, entendeu? Vou me esclarecer, vou entender melhor. Cada vez que a gente entende uma parte da doutrina, mais abre o nosso campo de entendimento. A gente começa a observar dentro da nossa casa, na rua onde a gente anda, no nosso trabalho, coisas que acontecem que a gente vê nitidamente que são coisas espirituais. São coisas que acontecem e como é que a gente vai agir? Tem muitas pessoas que chegam à casa espírita com problema de saúde, geralmente, outros problema de mediunidade, que não sabe o que é. Aí chega lá e diz assim, eu quero que tire esse negócio de mim, eu não quero ter isso. Então você tem que estudar, ler sobre isso, para poder entender o que acontece, para poder se defender. Não é assim? Agora, quando nós simplesmente vamos a uma casa espírita, melhoramos um pouco, cada lugar tem a sua energia. Não pense que lá é melhor do que aqui. Não. Nós somos tratados por essa espiritualidade o tempo todo. 8 horas, todos aqui, toda essa equipe espiritual está a postos. Pode ter uma pessoa aqui dentro, mas a equipe está aqui, higienizando o local, preparando para que a gente receba aquilo que nós viemos buscar. Agora, a gente precisa ter fé, acreditar. Jesus não falou? A tua fé te salvou. Não é o outro de fora que vai te salvar. Não é. É a nossa fé. A fé em nós. Nós podemos mentalizar nosso organismo todo. Nós podemos mentalizar a parte do nosso corpo que não está boa. A gente pode mentalizar, fazer assim uma boa vibração naquele órgão. E sempre, com alegria, agradecer. Alguém aqui agradece o intestino que tem? Alguém aqui agradece o fígado, a vesícula, que eu não tenho mais? Então, alguém agradece essas coisas? Não, a gente esquece disso, mas isso aí é uma mecânica igual ao universo. Deus, o Criador, fez o nosso corpo tudo ligadinho, direitinho, uma coisa depende da outra, assim como nós todos estamos ligados. Se eu faço uma coisa errada aqui, vai refletir no meu irmão ali na frente. Pode não ser para mim na mesma hora, mas aquilo vai ter uma consequência. Então, Jesus, quando ele nos convida, ele não podia nunca dizer odiar no sentido mesmo que nós entendemos, do ódio. Jamais Jesus falaria isso, porque essa ideia, ela não combina com Jesus, né? E nós estamos vivendo, na atualidade, o mesmo momento que Jesus viveu naquele tempo. Nós estamos vivendo. Você vê tantas pessoas voltadas para a matéria, né? Voltadas para ter coisas com muita facilidade, né? Ficar rico, disputando territórios, né? Tirando a vida de outras pessoas com uma facilidade. O comprometimento dessas pessoas que enganam o povo, né? Principalmente aqueles que se candidatam a um cargo político. Poxa, olha que responsabilidade fazer coisa. Por isso que muita gente desiste da política. Sabe por quê? Porque não, eu não vou ser assim, não quero fazer essa tramóia toda, então não quero, né? Então, isso aí há um comprometimento. Quando a gente pensa que a vida termina ali no túmulo, vou aproveitar, vou tomar todas, vou arrumar dinheiro, vou arranjar um jeito de passar os outros para trás, de enganar. Só que a vida não acaba no túmulo. É bom saber, ter certeza disso. Existe uma vida futura, acredite ou não. É igual a reencarnação. A pessoa diz, eu não acredito nesses negócios de reencarnação. É uma lei de Deus a reencarnação.
ela vai trazer você de volta para consertar alguns pontinhos que a gente não conseguiu fazer nessa vida. Porque Jesus veio exatamente para nos despertar. Assim como ele, vieram outros homens. Outros homens vieram, Maomé, outros homens vieram, outras pessoas, né? O tempo todo tem pessoas que passam pela nossa vida nos orientando, que a gente precisa prestar atenção no que a pessoa fala. É um anônimo, né? Então, por isso, é tão necessário, né, esses ensinamentos que Jesus nos traz, principalmente da abnegação, do desapego, porque como a gente pode associar o lado espiritual com o lado material? Nós vivemos nos dois, tem que ter o equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? E outra coisa, quando a gente tem uma pessoa que não quer andar junto com a gente naquilo que nós escolhemos para nos sentir felizes, não vou porque meu marido não quer que eu vá, aí eu não vou. Eu vou, eu tento que ele vá. Não quer, infelizmente, eu vou, porque isso me faz bem, né? Agora, se eu também chego em casa, depois de escutar um monte de ensinamento de Jesus, de olhar o próximo, de fazer ser fraterno, solidário, e chego em casa, trato o irmão, ou o marido, ou a mãe de um jeito, desprezo, né? Eu não estou pregando isso. E talvez seja por isso que ele não venha, porque eu ainda não sei trabalhar isso em mim. É uma coisa fácil? Não. Kardec conheceu a doutrina, ele já era adulto, né? 60 e poucos, 50, né? Então, nós ainda estamos no caminho. Temos ainda uns 30 anos pela frente, para fingir que eu tenho 30. Né? Temos muito generoso. Mas não importa, porque nós estamos agora, o corpinho não acompanha. Eu fui visitar minha tia, que tem 102 anos. É uma mulher bonita, uma mulher vaidosa, sempre andou muito arrumada, batonzinho, eu puxei ela, é batom e brinco, eu gosto. Ela também. Então, minha tia muito esclarecida, lia muito, e muito alegre, e está lúcida. Aí você vê aquele corpinho, né? Tudo frágil, a pelezinha fininha, né? Você vê, se bobear, se pegar, arrebenta, de tão fina que é. Então, mas está ali dentro, um espírito, eu falo para ela, não tenha medo, eu fiz carinho nela. Antigamente, quando ela estava mais lúcida, eu perguntava os sonhos. Aí ela, eu sonho muito com fulana, que já partiu. E o que ela falou? Ela disse, ela me contou um monte de coisa, não sei o que, ela me contava um monte de coisa que a gente vê nitidamente que ela esteve com aquele espírito, realmente, né? Mas agora eu pergunto a ela, e aí, como é que vai ser o sonho? Não me lembro, eu sonho muito, mas não me lembro. Mas está ali, lúcida, né? O nosso corpo realmente não acompanha. Quando ele falha, o que acontece com a gente? A gente sai dele. Não tem como ficar num corpo que não funciona mais. Porque o nosso corpo é que leva para fora tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos. Ele é o mecanismo que faz com que a gente se encontre cresça na vida. Se o corpo acaba, o espírito sai, é igual uma gaiola aberta. O passarinho vai embora. Nós, espíritos, vamos sair do corpo. Mas quem vai ficar aí é esse corpício que nos auxiliou esse tempo todo, né? Então, essas pequenas coisas é que a gente vai observando. Agora, a gente precisa entender que quando Jesus fala nessas coisas de abandonar, não é deixar para lá a família, deixar aquele que não quer te seguir para lá. Não, muito pelo contrário. É colocar em prática para que aquelas pessoas vejam a nossa mudança. É fácil? Claro que não. Difícil pra caramba, né? A gente demora a mudar, a gente demora a ser compreensivo, tolerante, está sempre criticando.
São pequenas coisas que a gente precisa ir trabalhando em nós. Não é uma coisa fácil. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, tem um capítulo da purificação íntima que diz que cada homem tem uma vida exterior conhecida e analisada por todos que nos cercam. Todos nos conhecem assim, né? De ver, oi, bom dia, boa tarde, nós vemos a pessoa fazendo, ajudando um, ajudando o outro, ou brigando com um, brigando na fila do banco, ou brigando no mercado. As pessoas nos veem, mas na verdade a vida íntima, da qual somente nós podemos dar o nosso testemunho. E só nós sabemos como nós somos de verdade, né? Porque às vezes a gente é muito doce, muito solícito, mas por dentro é igual aquele, né? Caiado por fora e podre por dentro, né? Bolorento, é. Então, esse trabalho, todos somos portadores de graves deficiências íntimas que necessitam de retificação. Então, quando Jesus nos convida para me seguir, quer dizer, para ter esse compromisso com os ensinamentos de Jesus, com as leis naturais de Deus, nós precisamos nos modificar. Principalmente, olha, pensamento. Estar com o pensamento ligado a coisas boas, né? Porque você vê muita religião que bota aquela música alta que tu fica até tonta, né? Você não consegue nem raciocinar. Aqui é uma música lenta, é um lugar tranquilo, que você pode pensar em você, na sua vida, refletir sobre o que a pessoa está falando, entendeu? Agora, se é uma barulheira só, como é que você pode? Você vai ser levado sempre pela emoção. Fica assim, mas não está pensando em nada. Saiu dali, acabou, né? A não ser que seja uma pessoa assim mais evoluída, claro, né? Então, outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O que é sacrifício? Estar aqui estudando, porque isso é um estudo, né? Estar num grupo, estar num trabalho social, fazer uma comida para um monte de gente, para morador de rua, né? Tem pessoas, eu tenho uma amiga que ela foi gerente de um banco que eu trabalhei, e ela falou para mim, eu estou tão triste, porque depois dos 60, 70, os filhos crescem, né, vão embora, e você fica ali, com o marido ou com a mulher, e ela perdeu o marido, então ela ficou sozinha mesmo. Aí ela falou, eu queria tanto fazer alguma coisa, Vera, me sugere alguma coisa. Eu falei, vamos fazer comida para morador de rua, que eu faço? Deus me livre, alimentar bandido? Não, não quero. Aí eu fiquei calada. Eu falei, não, mas na minha casa espírita eu também trabalho com gestantes para orientar. Não, religião? Deus me livre, religião, não quero. Eu não quero me envolver com religião. Como é que você pode auxiliar uma pessoa dessas? Aí eu fiquei calada, né? Eu dei duas opções. Ela não gostou de nenhuma das duas. Então isso tem que vir de dentro, verdadeiro. Olhar para o outro e ver que ele é um irmão. Está equivocado, está com problema, mas quando eu faço aquela comida, eu olho para a comida e penso assim, meu Deus, que essa comida tem uma energia boa, que desperte esse irmão que vá se alimentar dela em algum momento. Se nós somos difíceis de mudar, você imagina uma outra pessoa que está passando necessidade, frio, fome, violência, não é muito pior? Então, essa compaixão, essa empatia é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos. É claro que a gente começa aonde? Com os nossos queridos, os nossos próximos, porque o outro é mais difícil a gente ter essa empatia, mas a gente tem. Às vezes na rua, parar e observar uma pessoa que está numa tristeza, você observa os outros na rua andando. Às vezes para e fica observando. As pessoas andam, você vê nitidamente, aquele está pensando em algum problema ali, ou então, entendeu? Ninguém está nessa vida
de bobeira, de alegria o tempo todo, não. Porque esse mundo que nós estamos é assim mesmo. É um mundo destinado para pessoas como nós, que somos todos parecidos. Agora, cada um de nós é que vai buscar uma força maior lá dentro de nós para ser melhor, para estar melhor. Não adianta você andar com pessoas que concordem com você o tempo todo. O que eu gosto da doutrina espírita é o raciocínio, é fazer pensar. A doutrina, ela fala de Jesus, dos ensinamentos, para você pensar. Ninguém vai dizer assim, não, não faça isso, não faça aquilo. Nunca vai escutar na doutrina espírita alguém proibir alguma coisa. Não pode usar salto alto, não pode usar batom, não pode... Não, nada disso. Faça o que você achar que deve fazer. Que for melhor para você. Se sente bem, continua fazendo. Se sente mal, está na hora de mudar. E quanto mais a gente olha para o outro, a necessidade do outro, a gente esquece as pequenas bobagens da nossa vida. Claro, para nós é muito grande o que a gente está passando. Só eu sei, só você sabe o que passa. Mas quando a gente olha o problema do outro, como atualmente nós estamos tendo a oportunidade de ver, pessoas que perderam tudo, tudo, materialmente falando, e perderam pessoas também, né? Então, uma dor muito grande. Mas a gente não pode avaliar porque a dor é dela, a dor não é minha. Mas o que a gente pode fazer? Fazer uma prece, orar, pedir a Deus que acrescente nessa pessoa força e coragem. Porque as coisas materiais, aos poucos, vão se acalmando, as coisas vão se organizando. Mas se eu estou aqui ainda, é porque eu ainda tenho muita coisa que fazer nessa vida, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, essa purificação do sentimento que a gente faz na nossa consciência é o convite da doutrina. A doutrina nos convida o tempo todo para a gente fazer esse trabalho na nossa consciência, pensar, será que eu estou agindo certo? É o outro realmente que me incomoda, que atrasa a minha vida? Não, não é não. Sabe por quê? Porque o outro, ele está atrasando o progresso dele. Se eu compactuo com a mesma ideia que ele, lógico que eu vou entrar na mesma sintonia. Uma vez me perguntaram, né, um amigo me perguntou, você que é espírita, você acredita em macumba? Aí eu falei, o que é macumba para você? É a inveja, querem que eu perca tudo que eu construí na minha vida, ele tem muito dinheiro, né? Então eles querem que perca tudo. Então fica me invejando e eu acho que fizeram macumba para mim, para eu perder tudo. Aí eu falei, olha só, macumba é isso aqui, ó. Você deseja mal ao outro e o outro deseja mal para você. O que acontece? É igual rádio, né? Frequência de rádio. Quando a gente vai procurar, que agora não tem mais rádio, né? Agora é celular. A gente não pode nem dar mais esse exemplo de rádio, da sintonia. Quando a gente buscava, lembra quem é mais velho aqui? Que buscava assim, sintonizar o rádio, ele ficava um som bom, às vezes ficava um chiado. É isso aí. Quando a gente está na mesma sintonia do outro, tudo que eu desejar para ele ou ele desejar para mim vem com uma força, uma força. Agora, se eu estou um pouco acima, foi o que eu falei para ele, você é uma pessoa do bem, está sempre ajudando os outros, esquece isso, para de pensar nisso. Continua fazendo sua ajuda, ele ajuda muito a igreja dele que ele frequenta. Então, é uma pessoa que já está mais, né? Então, tudo aquilo que vem de baixo não me atinge, é verdade. Se o outro manda dardos peçonhentos, não vai alcançar, porque ele está mais acima. Agora, se a gente está irado, impaciente, com raiva, vai ser um campo aberto para receber esses dardos, né? Então, é isso que Jesus nos convida. Então, essa lição, ela fala muito dessa questão de abnegação e desapego. Se a gente souber dosar essas duas coisas,
ter o compromisso com o nosso lado espiritual, não só com o nosso lado material. Eu trabalhei o dia todo, né? Saí lá de longe, 18 horas, cheguei em casa 7 horas. Estou aqui, 8 horas, cheguei aqui. Por quê? Porque eu preciso me alimentar. Eu preciso me alimentar espiritualmente, preciso sentir que a espiritualidade está me auxiliando, me fortalecendo. Se eu não tiver essa certeza, se eu achar que é só matéria, que a vida é só isso aí, é ganhar dinheiro, ter mais e pronto, vai chegar um momento que eu vou tropeçar e não vou ter aonde me segurar, né? Porque quando a gente vai se melhorando, a gente tem dentro do coração muita coisa boa, tem muita informação, muito entendimento, a gente vai entendendo por que nós estamos passando por certa situação, mas precisa se aprofundar para entender. Uma palavra aqui, uma palavra ali, e a gente vai refletindo. A vida é só reflexão. Para ser feliz, a gente precisa pensar. E eu agradeço muito a casa, porque para mim é muito bom estudar. Tem pessoas que são mais voltadas a ficarem na frente da televisão. Aí, quando alguém te apresenta um livro, um estudo, um texto, você vê, eu preciso sair da frente da televisão para estudar. Isso me faz bem. Então, eu agradeço toda vez que me convidam e estou às ordens para estar sempre assim, nesse estudo, porque o amor que a gente sente em nós, essa luz que está dentro de cada um aí, irradia e quando sai lá fora, brilha. E as pessoas se observam, vão até você do nada, te perguntar uma coisa, te pedir alguma coisa. Por quê? É uma atração, é uma luz que atrai. A gente vira, se enche de magnetismo. E é isso que nós precisamos, né? Que nesse momento cada um de nós possa mentalizar aqueles companheiros que estão passando por muita situação, dentro ou fora do Rio de Janeiro, que a gente possa cada vez mais mentalizar Jesus e levar no nosso dia a dia, no nosso exemplo, essa conduta que ele tanto espera de nós. Boa noite a todos, muita paz, Jesus nos abençoe.